Olá, bem-vindos, bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos Olá. aqui no ar, mais um episódio do nosso podcast Diálogos Harmônicos, episódio número 8. Hoje o tema é bem legal. Pelo menos, eu acho que a gente vai discutir bastante coisa interessante, que é o porquê que as pessoas não entendem harmonia, né? Muitas pessoas têm dificuldade de entender conceitos de harmonia, mesmo depois de estudar, depois de estudar e fazer várias coisas diferentes. Também entrou um áudio aqui aleatoriamente. Calma aí. Entrou um Problemas áudio e tô ouvindo técnicos. do nada. Problemas técnicos. Agora melhorou. Bom, então as pessoas veem vídeos, leem vários livros e assistem várias coisas, e mesmo assim elas não conseguem entender, não conseguem dominar a harmonia, né? Não conseguem perceber os detalhes. E é isso que a gente vai discutir hoje, de por que as pessoas têm essas questões de por que a harmonia é tão difícil para muitas pessoas, né? E só lembrando que se você segue o nosso podcast, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E se você acompanha no seu tocador de podcast favorito, não se esqueça também de seguir o podcast Diálogos Harmônicos. Hoje eu estou aqui com os meus amigos, né? Rafael Carlos, que é maestro e educador musical, e Alexandre Ferreira, que é guitarrista e compositor. O Kim, novamente, a gente nunca sabe se o Kim vai conseguir entrar ou não. O Kim, ele tá tendo várias questões, né, na vida dele. Então, talvez o Kim brote no meio, talvez não brote no meio. A gente só vai saber ao longo do podcast. Bom, vou começar então hoje fazendo uma pergunta já pro Alexandre. Vou começar com o Alexandre, porque o Alexandre, ele tá dando aula, ele dá aula de harmonia no Conservatório Brasileiro de Música há muito tempo, né, Alexandre? Já estão vários períodos que Sim. você ministra a disciplina, harmonia 1, 2, várias harmonias. Então você já viu, assim, pessoas dos mais diferentes níveis, provavelmente. Pessoas que chegaram sabendo muito, pessoas que chegaram sabendo nada, e você acompanhou a evolução dos dois, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho, assim, do que você acha que é o grande problema das pessoas em relação à harmonia. Assim, por que elas têm dificuldade de entender? Qual a sua opinião sobre isso? Então, Daniel, bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite também, né? Seja qual for a hora que vocês estejam aí escutando o nosso podcast Diálogos Harmônicos. Mas sobre a sua pergunta, Daniel, eu acho que tem muito a ver com a base, né? A gente já cansou de falar aqui algumas vezes que a harmonia ela é uma disciplina meio pop, né? Todo mundo quer estudar harmonia. Tem gente que começou a tocar, poxa, eu ouvi falar que estudar harmonia é importante. Aí, harmonia é como se fosse ali a crista da onda, né? As pessoas querem estudar a harmonia. Só que muita gente não entende que existe, assim, o estudo da harmonia, ela exige uma base teórica, né? E, inclusive, essa questão de onde deixa de ser teoria e passa a ser harmonia, né? A gente até já conversou sobre isso aqui também no podcast. Não é uma coisa tão simples, né? As relações, elas se conectam, na verdade. Então, é muito complicado quando pessoas que, inclusive, não gostam de teoria, reclamam de teoria, falam que teoria é chato, e essas mesmas pessoas que falam que teoria é chato falam, nossa, não, bom é estudar harmonia. Aí, né, dá até uma tela azul, como assim? A teoria é chata, a teoria é ruim, mas estudar harmonia, isso sim é legal. Então são pessoas que chegam cheias de lacunas, né, no estudo, e essas lacunas acabam atrapalhando. É muito difícil conseguir realmente compreender a harmonia sem ter uma base muito sólida. Chegou alguém? Foi a campanha do Kim, né? O Kim chegou aí. Nossa, sério, isso foi completamente aleatório. Surgiu o que do nada tocou a campainha, saiu. Muito, muito bom, muito bom. Mas não, eu concordo com isso. Eu acho engraçado, assim, as pessoas não perceberem. Mas, na verdade, acho que isso tem a ver com uma coisa que a gente tem conversado ultimamente, né, nós quatro, que tem a ver com o fato das pessoas não vivenciarem, não experienciarem, eu gosto dessa palavra. Minha esposa também adora usar esse verbo, experienciar, né? Passar pela experiência. Na música, então, tipo, a pessoa aprendeu a formação de acordes, entendeu? Que são sobreposição de tríades. Aí a pessoa, o que ela quer fazer? Isso é muito chato. Ela quer fazer uma música igual a Tom Jobim. Só que assim, ela acabou de aprender sobre a posição de trilhos. Aí o que ela vai fazer? Bom, sobre a posição de trilhos já entendi. Vou pro próximo passo. Aí vai campo harmônico. Aí ela, já entendi, é muito fácil, eu quero mais avançado. Ela vai avançando e no fundo ela não entendeu a formação de acordes, a formação de tríades. Então ela comete erros bobos de formação de tríade.
Você bota assim, eu sei porque nas disciplinas que eu dei também de harmonia funcional, eu colocava assim, um acorde qualquer na partitura e dizia, cifra esse acorde. Surgiam coisas absurdas. As pessoas pegavam qualquer nota como fundamental, aí você quer fundamental e botava assim, Ré sus 4, sustenido 2, bemol 13, 9. Cara, tipo assim, não faz o menor sentido. Era tipo, sei lá, o acorde era um Fá maior com sétima, entendeu? Só que tava invertido, aí a pessoa achava uma coisa completamente diferente, assim, completamente louca, porque ela tinha problemas na base, que é exatamente a formação de acorde. Então, eu acho que falta essa ideia de experienciar. As pessoas não precisam só entender o intelecto, elas precisam entender, praticar, experienciar, vivenciar aquilo ali, para aí sim ela ir para o próximo passo. Eu acho que esse imediatismo, a gente até falou sobre isso na live de terça-feira, né, Alexandre? Que, por exemplo, eu mando uma mensagem pro Rafael agora, se aparecer os dois risquinhos azuis, eu sei que ele recebeu e que ele viu. Então o que eu espero? Eu espero que o Rafael me responda agora. Se ele me responder só amanhã, eu vou ficar com raiva. Eu falo, pô, me responde aí. Porque a gente vive um mundo muito imediatista. A gente quer as coisas tudo no automático, tudo imediato. Só que o problema é que certas coisas levam tempo. E a gente as pessoas não têm ideia disso. A gente precisa de tempo para experienciar, para viver, para de fato entender. Não vai ser, eu li um capítulo do Amada sobre formação de acordes, agora eu sei fazer qualquer acorde. Não sabe. Você precisa de tempo para isso. E eu acho que o grande problema das pessoas é isso, é o tempo. E sobre isso eu queria falar com o Rafael, eu queria perguntar para ele, primeiro se ele concorda com isso que eu estou falando, da questão do tempo, de experiência com os conceitos, e o que na sua experiência mesmo, dando aula, o que você percebe assim também de problemas, de motivos que levam as pessoas a terem dificuldade com a harmonia. Olha, isso, a experiência é fundamental, sabe? As pessoas precisam se dar a oportunidade. Eu queria se dar a oportunidade de fazer música até, né? Conversar mais, trocar ideia com as pessoas, sabe? Falar, se colocar à prova para poder ter novas experiências. Muitas vezes as pessoas falam assim, meu instrumento é violino, eu não preciso aprender harmonia. Meu instrumento é canto, eu não preciso aprender harmonia. Ontem mesmo, uma aluna minha ligou, mandou uma mensagem para mim, professor, eu tô com dificuldade de afinar. Mas como assim você tá com dificuldade de afinar? Não, é porque eu tô fazendo uma música e às vezes eu pego o violão e aí quando eu vou tocar com o violão, eu canto num tom e o violão tá em outro tom. Isso aconteceu comigo uma vez com o Daniel gravando o vídeo. Eu cantei num tom e toquei em outro tom, porque eu tava fazendo rápido, né? E aí eu não, tinha que virar rápido e tô fazendo um vídeo, eu tinha que virar rápido e tocar uma música e cantar ao mesmo tempo. Nesse de virar, o tom que tava na minha cabeça era um e o tom que eu toquei era outro. E aí, para sair dali? Não dava mais. Já tinha acontecido. Porque entender a harmonia também é entender isso. Entender, tipo, a tonalidade que uma música que você tá acostumado a cantar e a tonalidade que depois você vai tocar. E isso tem a ver com experiência. Isso acontece com todo mundo. Isso aconteceu há, sei lá, uns 2 meses atrás, né? Comigo. E essa aluna entrou em contato comigo e falou, Rafael, eu tenho dificuldade de afinar, isso acontece comigo. Eu falei, isso acontece com todo mundo. Mas isso está acontecendo de forma recorrente com você? Ela tá acontecendo de forma muito recorrente e tal. Sempre que eu pego o violão, eu acabo cantando no tom. Eu falei, você tá ouvindo muito a música, em outra versão, não tá? Ela, sim, eu escuto, então. Provavelmente essa versão tá em outro tom. E aí você tá querendo cantar na tonalidade da versão que você ouve bastante. Tudo isso é experiência. E tem a ver com a harmonia. Porque a deixa pra ela entrar nas músicas é a harmonia. Então ela tá lá tocando violão, daqui a pouco ela, tocou num tom diferente. Gente, aí ela entrou em contato comigo falando, professor, eu tô com dificuldade de afinar. Não, você tá com dificuldades harmônicas também. Não só de afinar, mas também são questões harmônicas. Porque às vezes você tá ouvindo uma gravação que tá numa tonalidade e você tá tocando em outra. Ou então você tá acostumado a cantar numa tonalidade e canta em outra. Aí entra a questão também do violão. Eu perguntei pra ela assim, mas como é que tá no seu violão? Você consegue transpor? Ela, não, eu tô bem no início e tal, o violão eu preciso estudar. E aí a professora escolhe as melhores posições. Aí é uma loucura, né? Porque o professor de canto procura a tonalidade que ela canta mais confortável e o professor de violão a tonalidade que ela sabe as posições. Aí, gente, uma... Cada um no seu... Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades de quem tá começando, sabe?
Aí, realmente, mas, claro, quando ela tem dificuldade de afinar, ela tem outras dificuldades além disso. Tipo, eu mostrei para ela uma música que entra as 3 vozes assim ao mesmo tempo, formando um acorde. Isso também é afinar, porque você não só tem que pensar qual era a nota inicial, como você pode pensar em qualquer nota da tríade, né? Como é que foi o meu erro quando eu fiz aquele exemplo com o Daniel, quando a gente estava gravando o vídeo junto? A música começava na terça do acorde. Eu comecei na fundamental. Então a minha fundamental passou a ser terça de outro acorde. E ali eu segui. E no primeiro acorde fechava, porque era uma nota do acorde. Em seguida a coisa começava a ficar esquisita. Então, isso são conhecimentos que às vezes a gente cai nessas armadilhas. E a experiência que vai trazendo com que a gente aprenda a fazer, né? Acho que é isso. Não sei se eu cheguei a te responder, Daniel, trazendo essa ideia aí. Não, interessante, você trouxe uma nova perspectiva relacionada à prática, né? Não necessariamente ao entender a harmonia, mas eu tocar, fazer. Acho bacana essa visão, realmente. Porque a gente esquece, né, que, por exemplo, o simples fato de transpor uma música é harmonia, né? Tem um pouco de teoria básica, mas transpor para uma música com um tom confortável. Porque tem pessoas que cantam músicas, tocam no violão, são afinadas e cantam músicas extremamente agudas que não conseguem cantar. E elas não sabem que, tipo, cara, se você mudar o tom, vai ficar mais fácil para você. Elas não têm essa noção de mudar o tom também. E isso é um conhecimento harmônico, né? E é um conhecimento harmônico, mas porque a pessoa não quer aprender, ela quer só tocar e tá lá no dia a dia dela. E isso acaba tendo reflexos em outras áreas. E sobre essa questão de querer aprender ou não, eu vou trazer o Kim para discussão também. O Kim que tá sem câmera de novo, né? Agora é Kim Kardashian. Só pra gente trazer o Kim para discussão. Kim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ideia de, por exemplo, você como guitarrista dá aula de guitarra, dá aula de violão, e assim, a guitarra e o violão, teoricamente, são instrumentos harmônicos. Por que teoricamente? Porque para alguns guitarristas a guitarra é só solo. Base o cara não quer nunca fazer, é só ver a guitarra como instrumento solista. Mas assim, se é um instrumento harmônico, teoricamente, as pessoas que tocam guitarra e violão, elas deveriam saber harmonia. Saber harmonia não significa saber os acordes, do tipo, isso aqui é um ré, isso aqui é um lá, isso aqui é um dó. Mas saber o mínimo de harmonia. Eu queria saber se você enfrenta dificuldade quando você está ensinando guitarra, se as pessoas elas têm uma certa resistência a aprender a teoria por trás dos acordes, alguma coisa do tipo, e querem focar só no tocar. Você enfrenta alguma coisa desse tipo? Total. Assim, posso até perguntar para o Alexandre, que é professor de guitarra também. Eu acho que se eu peguei um aluno, ou 2 no máximo, que dou aula de guitarra há mais de 10 anos, que realmente queria aprender, queria entender o instrumento, não era avesso à teoria, foi muito, assim. Eu, particularmente, pensando agora, não lembro, assim. Já tive alunos que eram viciados em técnica, aquela coisa assim de não, porque você dava exercício técnico para ele ficava a semana inteira fazendo, porque assim que é sweep, assim que é palhetada alternada, assim que é tapping, mas na hora de estudar teoria, na hora de estudar, de entender harmonia, essas coisas todas assim, eles era a antiga história, né, que eu dei muita aula para adolescente, né, para eles, assim, para aula de música, parece que na escola convencional eles fazem prova toda semana. Porque toda uma semana eles chegavam assim, pô, professor, eu não estudei porque essa semana eu tive prova. Ou então, assim, eu não vou conseguir estudar porque semana que vem eu vou ter prova. E no fim das contas, assim, tiveram alunos que passaram ano ou até mais de ano e não avançavam porque simplesmente voltavam para essa questão assim, não, beleza, já sei que aqui é dó, já sei que aqui é ré, já sei que aqui é mi, pronto. Não, beleza, agora vamos estudar o porquê eu faço um ré menor, um sol e um dó. Por que isso funciona bem? Ou por que nessa música tem esse determinado encadeamento? Não, eu quero, já sei tocar, tá bom para mim, beleza, obrigado. Pessoal, assim, não essa questão de ir direto ao ponto, né? Aluno, pelo menos das minhas experiências, eu posso até, você pode perguntar para o Alexandre, que é outro professor de guitarra aqui, que eu me lembre, assim, eu nunca tive um aluno que quisesse realmente entender o porquê
de estar fazendo aquilo ali. Ele queria tocar, beleza, toquei e obrigado. Então, assim... eu tive, cara, poucos. Eu lembro de ter tido um ou outro, sim, que eventualmente até acabou seguindo música, né? Mas tirando isso, realmente é difícil. E acho que você ainda dá aula de guitarra há mais tempo do que eu, né? Uns 30 anos, né, Alexandre? Cara, 14 anos. É mais ou menos o mesmo tempo. É. Foi por aí que eu comecei também. E assim, para não falar que eu não tive nenhum, eu lembrei aqui agora de um, mas ele não fazia aula de guitarra comigo, ele veio fazer aula de teoria. Então, assim, ele... Já tinha interesse. Acho que não conta, né? É. Não, eu lembro que, assim, eu tava conversando ontem com o Alexandre, e aí a gente tava falando, eu tava falando pra ele, assim, que eu tô dando aula de contraponto, né, na UFRJ, de harmonia vocal. Então, eu falei assim, que eu acho que eu nunca tive uma leitura tão boa, assim, porque lidando com contraponto, que eu dou contraponto também no conservatório. Então, assim, lendo claves de dó, na primeira, na terceira e na quarta, várias vezes, tendo que comparar o intervalo para saber se não tem erro, porque acho que a minha leitura nunca esteve tão afiada, a leitura assim, intervalar, meu pensamento intervalar, nunca esteve tão afiado, porque eu estou lidando com isso assim, umas 15 horas, 16 horas por semana, no mínimo, lidando só com isso. E quando eu dou prova para os alunos, eu tenho que corrigir, é uma atenção também dos intervalos, não, aqui tem um ré, tem um si, sexta maior, sexta menor. Então, assim, eu tenho desenvolvido muito esse pensamento intervalar. E eu lembrando assim, um pouquinho da minha formação, de como eu comecei a aprender música, né? Quando eu lembro que eu e o Alexandre a gente fazia aula, né? O Alexandre fazia aula de guitarra com um guitarrista que dava aula no conservatório também. E eu e o Alexandre falou, pô, ele é muito bom, ele tá fazendo violão na Unirio e tal. Eu falei, pô, cara, eu quero aprender harmonia. E aí eu fui fazer aula com ele também para estudar harmonia, eu não fui estudar guitarra. Porque eu sabia tocar um pouquinho, mas eu não queria ser um guitarrista, eu queria aprender harmonia porque eu queria compor, eu sempre gostei de compor. E aí eu fazendo aula com ele, e ele foi um dos grandes responsáveis por eu ter feito música, porque até então eu ia fazer engenharia elétrica, e aí ele falou, cara, faz música, você gosta, faz isso. Aí eu fui me convencendo e acabei decidindo fazer música. Só que para fazer música eu tinha que fazer o THE, que é o teste de habilidade específica em música. E aí o THE em música na FRJ era bem mais simples do que o THE em música para a Unirio, pelo menos para o curso que eu queria, em termos de composição. Porque na Unirio, por exemplo, para o THE de composição, na época, não sei se continua assim, a gente tinha que saber harmonia 4 vozes com canto dado, que é uma coisa que a gente aprende na FRJ no segundo período de harmonia vocal instrumental. Então eu falei, meu Deus, tipo, na UFRJ você entra mais cru e você aprende no curso, e na Unirio já exigiam que você já soubesse mais. Eu não sei os benefícios disso, mas não vou discutir também no tema do podcast. E eu falei com esse professor, né? E eu falei, cara, eu preciso aprender harmonia vocal. Aí ele começou a me ensinar. E aí entra a questão assim, cara, quando eu fui aprender harmonia com ele, eu e o Alexandre, a gente tinha a banda de heavy metal, a gente queria compor música popular, não queria compor sinfonia. Né? Ah, vou compor aqui uma música para orquestra. Eu até achava legal, mas não era um grande sonho da nossa vida. Então, quando eu fui aprender harmonia, eu queria aprender harmonia funcional. Só que para entrar no THE da Unirio, eu tive que aprender harmonia vocal, que é uma harmonia tradicional, né? Diferente. E eu lembro que eu pirei, assim, porque era muito difícil, porque, cara, não pode ter oitava seguida, um movimento direto, aí sem calcular os intervalos. Então, de tanto fazer aquilo ali, eu fiquei um tempão fazendo aula com ele. Eu desenvolvi, de fato, eu passei a dominar os intervalos, no sentido de, agora eu consigo classificar qualquer intervalo bem mais rápido, porque eu tinha que ficar o tempo todo comparando as vozes. Para quem nunca estudou harmonia tradicional, harmonia vocal, né, a gente pensa, por exemplo, para 4 vozes, então eu tenho que comparar o baixo com o tenor, o baixo com o contralto, o baixo com o soprano, o tenor com o contralto, o tenor com o soprano, o contralto com o soprano, para ver se tem oitavas ou quintas, porque se tiverem eu tenho que seguir as regras lá específicas e tal. Então, ou seja, 4 vozes eu tinha que comparar, eu tinha que encontrar 6 intervalos diferentes por acorde. E às vezes uma música, né, uma harmonização, tinha 10, 15, 20 acordes. Então, assim, é uma coisa que eu ia naturalmente praticando e treinando os intervalos. Eu acho que isso me ajudou quando eu entrei na FRJ em composição, e fui estudar outras harmonias, harmonia funcional, por exemplo, e outras matérias, como contraponto. Isso me ajudou a, de fato, entender melhor os conceitos da harmonia, os conceitos da composição. E aí, por isso que eu acredito, e aí vocês podem discordar, vou jogar essa coisa pra vocês, que, assim, até gravei um vídeo no canal sobre isso, que eu acho que as 3 coisas que, assim, são essenciais para qualquer pessoa aprender harmonia, eu quero aprender harmonia. Qual é o pré-requisito? Eu vejo 3 pré-requisitos
essenciais. O primeiro a gente já discutiu aqui, que é saber ler partitura. Eu acho que sem saber ler partitura, você não domina a harmonia, não vai conseguir. Você tem que aprender a ler partitura. E aprender a ler partitura pode ser uma coisa que você não precisa ler. Ah, eu quero ler. Você tem que saber olhar uma nota, saber identificar, olhar um ritmo, saber identificar a duração. Você não precisa saber executar no seu instrumento. Claro que isso é muito importante para um músico, mas você tem que saber identificar as coisas, né? E acho que a segunda coisa é os intervalos. Você tem que dominar os intervalos. Você não pode ter dúvida que de sol para dó é uma quarta ou que é 13ª de fá ou ré. Você tem que saber de cara qual é os intervalos para montar os acordes. E o terceiro, obviamente, é você entender as escalas. Acho que você precisa entender, saber formar uma escala a partir de qualquer nota. Ah, Rafael, monta aí para mim a escala harmônica de si bemol. Aí o Rafael tem que saber pegar e montar a escala. Se tem dúvida na hora de montar essa escala de si bemol harmônico, ele vai ter dificuldade na harmonia. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho aí, a livre para quem quiser comentar, discutir, sobre essa questão assim, que as pessoas elas pulam etapas e não seguem isso que eu considero ser o pré-requisito para a gente estudar harmonia. O que vocês pensam sobre isso? Eu concordo plenamente. Acredito que assim, o que você colocou são aquelas três grandes áreas, né? Coisas bem importantes que a gente já discutiu, né? Da importância para se aprender harmonia. Só que, como eu falei, né, a questão das bases, assim, você não entende intervalos, você não consegue fazer escalas se você também não souber coisas antes, né? Além da leitura da pauta. Uma coisa bem simples, por exemplo, é na harmonia. Na harmonia é de extrema importância também. E existe essa harmonia em termos intervalares. Então, se a pessoa ela não consegue entender a harmonia na nota, ela não vai entender no intervalo. Ela não vai entender por que ali a segunda aumentada está ali no mesmo lugar que a terça menor, mas não é a terça menor. Por que a quarta aumentada e a quinta diminuta não são a mesma coisa? Né? Então, vai dar uma dificultada. Existem vários elementos ali na teoria que são de suma importância e viram uma bola de neve, né? Se você não entender você no próximo, vai ficar meio capenga, no próximo vai ficar mais capenga, e aí ladeira abaixo, né? E muita gente vai para... Exatamente, muita gente vai para harmonia sim, sem entender vários outros conceitos, mas chega e, não, estou estudando harmonia. Aí realmente é complicado. Eu queria falar só que eu concordo com a posição, e novamente a gente roda e chega na questão, né, que assim, eu acho que esse podcast aqui, as pessoas têm que guardar uma coisa dele, é assim, cara, não tenha medo de teoria. Assim, se você já toca pra caramba, se você já toca anos, tipo, aprender teoria não vai te tolir, só vai tipo, potencializar o que você já faz, só vai te abrir novos caminhos, assim. Teoria não é um bicho de 7 cabeças, ela é só uma ferramenta para te ajudar. Eu acho que a questão é essa, assim, a galera ter esse medo desesperado de teoria, fazer essa dualidade falsa, né, que tipo, não vou aprender teoria porque eu quero só prática. Não rola isso, sabe? A parada é ter a teoria, ela é uma ferramenta para te ajudar na prática. Acho que isso que o pessoal tem que entender. Teoria é uma ferramenta, teoria ela é um caminho para você, para tipo, te ajudar a chegar onde você quer, seja um entendimento, uma coisa mais teórica, ou seja, melhorar a sua prática. Como é que é? Teoria não faz mal a ninguém. Eu acho que essa é a frase. Sobre isso, antes do Rafael comentar, eu já vi que o Rafael tá querendo falar também, é só porque eu tava lendo um artigo sobre isso, né, que assim, a gente tem muito essa questão da dualidade, né, quem foi melhor? Foi Pelé ou Maradona? Messi ou Cristiano Ronaldo no futebol? Sei lá, Beatles ou Rolling Stones? A gente sempre tem que escolher o melhor. Foi Pelé e Messi, mas tudo bem. Eu gosto do Messi. O Pelé eu já não sei, eu vi alguns vídeos, mas cara, o que eu sinto, sem entrar nessa discussão, o que eu sinto na época é que assim, o Pelé, ele era à frente do seu tempo, porque cara, os zagueiros dos outros times eram muito burros. Ele fazia uns dribles assim que eu falo, gente, hoje em dia o Pelé não daria esse drible, porque a galera já é mais sagaz, já, né? Que é melhor do que os dribles do Garrincha. O problema é que o Pelé... Vou que vou. Olha, eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre faço. Fiz, passo por você. Exatamente. O Pelé é o único que pode estrelar nos Mercenários, porque ele já fez filme com Stallone. Não, mas é o único brasileiro que pode estrelar nos Mercenários. Não, eu lembro a cena clássica do filme do Pelé também, que ele pega a bola e a mulher pergunta, você é o Pelé? Ele, não, eu esqueci o que ele fala, que ele é, eu esqueci, ele fala um outro nome de uma pessoa.
Assim, sou Roberto Carlos, tipo assim, super grosso, muito engraçado. Depois vocês procurem lá vídeos do Pelé, não sou o Pelé, depois vocês vão ver o filme. Mas sem entrar nessa discussão, a gente sempre tem essa coisa de discussão. Ah, você prefere o quê? Vingadores ou Marvel? Marvel ou Vingadores ou Liga da Justiça? Só um ponto, você é Pelé? Não, sou Jô Soares, sua pi. Isso, Jô Soares, isso Sim. que eu tava lembrando, E exatamente. vem um palavrão depois. Exatamente. Mas eu tô falando assim, que é interessante porque as pessoas sempre têm que escolher. Cara, eu gosto da Liga da Justiça, eu gosto dos Vingadores. Eu gosto de Star Wars e gosto de Star Trek. Eu gosto do Pelé e do Maradona. Você não precisa escolher um, porque parece que a gente sempre tem que escolher um. Aí, na música, isso se traduz pra toca de ouvido ou sabe ler partitura. Cara, você tem que ter os dois. Você não precisa escolher entre um e outro. Se você só valoriza o ouvido, você tá perdendo muito em não saber partitura. E se você só sabe ler partitura, você tá perdendo muito em não saber não tirar a música de ouvido, não conseguir tocar de ouvido. Então você tem que desenvolver os dois. Na faculdade, né, na graduação, a gente desenvolve tudo. A gente já não tem uma, eu não fiz pelo menos, né, uma disciplina de ler partitura na faculdade. Você já sabia ler, tinha que saber por causa do teste de habilidade específica. Mas tinha percepção, tinha harmonia, tinha composição, tinha prática instrumental, tinha canto coral, tinha piano. Você tinha que tocar e você tinha que estudar e aprender tudo ao mesmo tempo. E a gente, fechando essa... A gente está para lançar... Tem uma novidade aí que deve ser em junho. A gente vai lançar um curso que vai ser revolucionário. Né? Me arrisco dizer que vai ser um curso revolucionário para todo mundo que quer aprender harmonia, todo mundo que estuda música, todo mundo que se sente estagnado no seu nível... no seu nível de estudo, seja no instrumento, seja, não consigo entender harmonia, não consigo tocar, sempre toco as mesmas músicas, sempre faço as mesmas coisas. Esse curso ele vai chegar para mudar isso, porque é um curso que a gente criou uma metodologia, né, um método fluxo de independência musical, e a gente trabalhando, conversando, né, quando a gente foi formalizar esse método, a gente discutiu e percebeu que assim, cara, existem 4 pilares desse método. Foi muito importante, eu estava falando isso com o Alexandre ontem. A formalização que a gente teve desse método que vai ser nesse curso agora, ele é muito importante porque, pelo menos para mim, me ajuda a entender como se ensina música, como se aprende música, como a gente tem que lidar com o ensino da música nos nossos cursos, nesse e nos outros. Por quê? Porque a gente partiu de 4 pilares. O primeiro pilar é a teoria, que a gente poderia entender a teoria como sendo a compreensão. Então, tipo assim, eu compreendi que a tríade é formada por sobreposição de terças. Beleza. Isso é suficiente? Não. Qual é a próxima parte? É a percepção. O que a percepção vai fazer? Ela vai conectar o que você aprendeu com o que você ouve. O que você aprendeu no intelecto com o que você está ouvindo. Então, a partir da percepção, você aprendeu um conceito e relacionou com o mundo real. Ele deixou de ser uma coisa puramente abstrata para se tornar real no seu ouvido. Aí, o terceiro pilar que a gente coloca, em muitos lugares pecam, porque não tem esse pilar, é a questão da tecnologia. Mas como assim a tecnologia? É você saber os recursos que existem no mundo, na internet, hoje em dia no celular, aplicativos, para que você consiga desenvolver aquele conhecimento. Você tem vários aplicativos para isso hoje em dia. E aí, como é que a gente conecta todos esses três pilares aí? Tem um quarto pilar, que é a prática. Através da prática, você consegue melhorar a percepção, melhorar a sua compreensão dos conceitos. E aí, de fato, você evolui. O problema é que as pessoas, quando elas querem estudar harmonia, querem estudar teoria, elas estudam só teoria. Quando elas querem estudar percepção, elas estudam só percepção. Elas querem estudar só... ela quer estudar só, por exemplo, a prática, só tocar o instrumento, como quem falou. Então, as pessoas, elas vão só tocar e não querem saber de teoria, não querem saber de percepção. Então, assim, para você de fato ser um músico completo, ou o músico que de fato evolui, sem falhas na lacuna, falhas na Matrix, né? Sem falhas na sua formação, lacunas na sua formação, você precisa ter esses 4 pilares bem desenvolvidos. Você precisa saber tecnologia, precisa saber teoria, precisa saber percepção e precisa praticar tudo isso para você de fato dominar as coisas. E eu acho que o grande problema disso, na harmonia, como a gente está falando, é que as pessoas elas querem só compreender, ou elas não querem nem compreender, elas só querem fazer. Só que sem uma coisa ou a outra, você não conecta. E quando você, compreendi, estou fazendo, mas aí as pessoas esqueceram do ouvido. Então as pessoas não ouvem, não conectam aquilo, não reconhecem aquilo quando estão ouvindo uma música. Então é como se fosse um idioma, né? É como se a teoria fosse você entender a gramática por trás da coisa, assim, todo o conceito da gramática lá, essa palavra tem que vir assim, tem que ser assado, isso outro, que não faz você falar nem ser fluente ouvindo, talvez você consiga ser fluente lendo, na leitura. E aí você tem a percepção, que seria você conectar ao ouvido, seria o listening, né, do idioma musical, vou colocar assim, e você tem que ter a prática, que é a prática você falar o idioma.
Então, e falar e pensar esse idioma. A percepção ela ajuda a gente a ouvir, a pensar. Então, pegando a música como idioma, a gente precisa ter essas 4 coisas. A gente precisa ler, precisa ouvir, precisa falar e precisa entender. Não, tá faltando uma coisa. Ler ou escrever. É o quarto, a escrita. Então, eu preciso ler e escrever a partitura, eu consigo saber ler e escrever partitura, e eu consigo falar, ou seja, solfejar, tocar no meu instrumento, e consigo ouvir bem, eu consigo prestar atenção e traduzir aquilo em símbolos. Isso é muito importante. A gente precisa desenvolver essas 4 habilidades, porque de outra forma a gente nunca vai evoluir na música, seja em qual área for, seja a composição, seja no seu instrumento, seja na harmonia, no arranjo, na teoria, enfim. Agora levantei a bola aí com a metodologia Flux, que em breve vocês vão saber mais sobre isso. Eu posso levantar a bola para o Rafael se quiser falar mais um pouquinho sobre esse pensamento, sobre o que levou a gente a formalizar esse processo, né? Tá sendo um processo assim, doloroso, né? Porque a gente tem que tirar de dentro das nossas crenças tudo que a gente aprende sobre música, tudo que a gente sabe sobre música e entende como verdade, né, para ensinar, né? Então, tipo, até isso é na verdade essa metodologia, ela é o fruto de muito diálogo entre nós 4 sobre o que é educação musical e o que as pessoas precisam para aprender música, né? E, tipo, música sempre foi tecnologia. Sabe? A gente parar para pensar que instrumento musical é tecnologia e fazer o paralelo com o idioma, pensar que lápis é tecnologia. Isso aqui é tecnologia, assim, isso aqui eu não escrevo. Quer ver um dos discursos mais bacanas que eu já vi? Eu li num blog isso, eu não lembro, mas era um blog reconhecido, que o pessoal estava muito preocupado. Não, foi uma matéria de jornal. O pessoal estava muito preocupado porque estavam começando a ensinar, inseriram uma matéria na Suécia, né? Suécia é referência em educação, né? Várias pesquisas. A matéria era a seguinte: eles retiraram a matéria de caligrafia com letra de forma e substituíram por tablet, né? Tipo, porque eles partiram do princípio que essas letras estão no tablet, eles conseguem digitar essas letras, né? Estão aqui no teclado também, tá aqui, essas letras todas aqui, em caixa alta, né? Então, tipo, pois a tecnologia já avançou tanto que essas crianças vão ter muito mais contatos com esse tipo de material do que com o material de fazer uma caligrafia. Eu acho, se eu entrar numa escola de classe alfabetização, poucas crianças vão ter a familiaridade que eu tive com caderno de caligrafia. Não sei se vocês usaram caderno de caligrafia, eu usei muito, porque era uma preocupação muito grande com a caligrafia. Eu usei, minha letra continua feia, não deu certo pra mim, não. Pra mim também não, sabia? Pra No mim meu também. Eu caso- precisava de um método japonês, sabe? Aqueles que você faz. Pra caligrafia. mim também não, cara. No meu caso, eu tive que terminei decidir. terminei ensino médio com gente falando que eu tinha que fazer caligrafia. Eu falei, de novo? No meu caso, eu tive que decidir entre ter letra bonita e conseguir copiar tudo que estava passando no quadro. Porque eu ficava, tipo, primeiro desenhando tudo bonitinho, as letras, assim, era sempre o último a terminar. Sempre ficava, tipo, ou então o professor já pode apagar o quadro? Eu, não, pelo amor de Deus. Aí todo mundo olhando com cara feia pra mim. Até no ensino médio, assim, tipo virou letra de médico. E, tipo, foi. Em suma, isso é tecnologia. Caderno de caligrafia, lápis, tudo isso é tecnologia. Humanidade precisa, para a humanidade conseguir fazer tudo, teve que precisar de tecnologia. Então, eu não sei aonde começou esse preconceito, essa dualidade que o tradicionalista musical fala que música e tecnologia não se combinam. Eu já encontrei um diretor de escola falar que a eletrônica atrapalhou a música. Eu falei, cara, qual é o sentido dessa afirmação que a eletrônica atrapalhou a música? Eu gostaria Aí de vira pra entender. ele e fala assim, tipo, você tem CD em casa? Não, é justamente. Vinil? Você ouve algum fonograma, alguma coisa em algum meio físico? Então por que você faz isso? Você acha que atrapalhou? Você pode vender todos os seus CDs, discos de vinil, Não fita vê cassete. TV, né? Não vê TV também, né? Tipo, esquece o mundo, né? Tipo assim, é igual eu falar que o automóvel atrapalhou a carroça. Não, vou falar pra ele, eu acho que as válvulas atrapalharam os instrumentos de sopro dos metais, né? Eu acho que as válvulas atrapalharam. Besteira isso, né? Assim que inventaram o pisto, Tinha que ser né? tudo na embocadura, pô.
Se você fica esses trompetistas Nutella aí agora, fazendo tudo com válvula. Foi a salvação do trompete foram os pistos, né? Se não fosse, ele tava começando a ficar esquecido, porque era muito difícil tocar. Sabe, você tinha em bar, você tem um trompete furado, aí você vê aqueles grupos holandeses e alemães tocando, pô, e sai lindamente, né? E eles com 3 furinhos só e fazendo tudo na embocadura. Quando é Mozart escreve só 2 notas. Os trompetistas de Mozart deviam ser muito ruins, gente, porque, tipo, os trompetistas de Bach deviam ser excelentes. Porque, assim, ele fala, não, eu não vou me perturbar com trompete. Porque a cerveja ajudava. Tudo. O lábio fica mole. Eu tinha um amigo que tocava trompete, falava que ele gostava de beber antes do concerto, porque o lábio ficava mais mole, era mais fácil. Era mais fácil fazer Isso é desculpa de alcoólatra isso, tá? Desculpa de alcoólatra. Hoje ele tá internado, né? Ele tá se tratando de um vício que acabou adquirindo por culpa do trompete, né? Então, é isso. Todo dia, né? Bebia todo dia. Então, no período clássico, se você pega o repertório de Mozart, quer deixar um trompetista com raiva, bota ele pra tocar Mozart. Que vai falar, vou tocar 2 notas, uma sinfonia inteira de 20 minutos, eu toco 2 notas, eu faço um pá, pá, acabou. Entende? Você quer ver uma evolução tecnológica importantíssima? Tem uma piada, eu não posso perder essa piada, que é a diferença do tubista profissional pro tubista amador, né? O tubista amador é pom, 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 pom. E o tubista profissional é pom, 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 pom. É só isso. Não queria perder a piada. Então, os metais, eles têm um desenvolvimento tecnológico no século XIX tão incrível que, se não fosse por isso, não teríamos a grandiosidade de Mahler. Sabe? Mahler não seria possível sem o desenvolvimento dos metais. A Mahler que vem para o bem, né? Você já diria a frase. Hoje eu tô sim, sensacional, né? Vou pedir pro Kim depois inserir um monte de patum quando tiver no áudio, que é importante. Mas é para as pessoas se divertirem, gente. Aqui é um lugar descontraído pra gente ter um diálogo harmônico descontraído. Daniel Moreira, o Bozo. Rafael, o Renanzinho. Kim, o ácido. Faltou só o Alexandre agora. É o sério, né? Eu tô bem, obrigado. Eu tô bem. Então, gente, tipo, tecnologia sempre caminhou do lado da música. Pensar a evolução do órgão, né? Pensar o que é o conceito do órgão de tubos. O conceito do órgão de tubos é o mesmo conceito do teclado, é o mesmo conceito de bancos MIDI que a gente usa hoje em dia, do teclado digital. Ou seja, os caras começaram a falar, vamos fazer um instrumento onde a gente consiga sintetizar a maior quantidade de timbres possíveis. Esse é o órgão de tubos. Não é à toa que se chama teclado, muita gente fala que é um sintetizador. Por quê? Porque ele sintetiza. Você consegue fazer timbres sintéticos a partir dali. E o órgão de tubos também é isso. Então, eu não sei aonde raios na história as pessoas começaram a separar música de tecnologia a ponto de haver uma espécie de tecnofobia musical. Que eu não consigo compreender. Lembrando que tecnofobia tem cura. Tecnofobia tem cura. Porque não é possível as pessoas imaginarem que o mundo da música é diferente. Vocês querem um instrumento que todo mundo trata como se fosse milenar e que há pouco tempo passou de 200 anos apenas? O piano. Todo mundo acha que o repertório pianístico é milenar. O conhecido pianoforte, que era o nome original, né? Inventado só no século XVIII que o pessoal começa a usar aquele instrumento. E só no século XIX que ele chega à conformação que a gente tem hoje. A humanidade tem muito mais tempo que... A história ocidental tem muito mais tempo do que isso. Se a gente parar para pensar que a Idade Média tem, pelo menos... Peraí, pegar a Idade Média tem 1500 anos. Sabe? Se a gente parar para pensar que do nascimento de Cristo, se é que tá certo ali, aquele 0, até o Renascimento. São algo em torno de 1.300 e 1.500 anos. O piano acabou de completar 200 anos. Na Idade Média, o pessoal já estava cantando, já estava escrevendo música, sabe? O pessoal já tinha órgão, o pessoal já estava usando os órgãos portativos, positivos e tudo mais. Por que tratam o piano como se fosse um instrumento milenar? Eu não entendo. Eu só posso... Sabe por quê? Porque o pessoal não entende o que é tecnologia em música. Exatamente. O pessoal não estuda. Aí o que acontece? Lacunas. O que acontece? A pessoa não sabe o que realmente significa tecnologia.
O pessoal não sabe as histórias do instrumento. Ele acha porque o que a pessoa vê? Piano, o que ele relaciona piano? Piano é para música de concerto, piano de cauda, no teatro municipal, que não sei o que lá. Então é coisa antiga. Então é coisa antiga, coisa milenar. Porque aí vem aquela história assim, porque Bach tocava piano, porque tipo Mozart tocava piano, porque todo mundo tocava piano, como se tipo o piano sempre tivesse existido, né? Quase assim, na pré-história das cavernas, o pessoal usava tipo casco de tartaruga, osso e piano. Segundo o filme da Não, Ariel, né? Era cravo. Segundo o filme da Ariel, era isso. Era uma marimba feita no casco da tartaruga, né? Prom, pom, 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 prom, pom, 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 na casco da tartaruga, era assim. Mas Então, a gente tá indo pra parte tecnológica. Vamos voltar para. Não, isso é só pra gente entender essa questão, porque isso é uma questão que me incomoda bastante. Nas lives do Maestria 21 tem trazido bastante, fazendo a tradução, né, para o meio digital de ensino de música e tal, levando harmonia, levando questões de rítmicas, levando diversas maneiras de usar a tecnologia a favor da música. No entanto, eu acredito que muita gente, ao olhar aquele pensamento tecnofóbico, vem e fala: isso não é para mim, muita tecnologia. Como se música não fosse tecnologia, como pegar um violão não fosse tecnologia. Tipo, o instrumento é tecnologia, tá ali, ó. Se a pessoa tá acendendo a luz do quarto, entrando na internet, ela já não pode ficar reclamando que você tá trabalhando com tecnologia. É isso aí. Se a pessoa tem móvel de madeira, ela não pode reclamar de tecnologia. Né? Nem Jesus reclamou, ele era carpinteiro. Eu vou reclamar. Não, mas assim, a gente. É uma coisa que a minha esposa fala muito isso, né? Minha esposa, ela é professora de hebraico e ela fala assim que na época que ela estudou na graduação, foi estudar hebraico, cara, livro em hebraico você tinha que pegar na biblioteca da faculdade, porque para importar na época era uma baba, era muito caro e tinham poucos materiais em português. E ela fala assim que hoje em dia, cara, tem aplicativo no seu celular, você baixa o aplicativo. Aí o aplicativo te ajuda a estudar o alfabeto, que o hebraico tem um alfabeto diferente. O aplicativo te ajuda a decorar palavras, tipo aquelas flashcards que a gente, né, muito tempo atrás, já estudei pro flashcard há muito tempo atrás, para estudar inglês e tal. Você bota a palavra lá para você ir tentando lembrar, decorar vocabulário. Hoje em dia tem aplicativo de flashcard para ler música, tem aplicativo para você aprender a ler partitura, pra você melhorar o seu ouvido, pra você desenvolver sua percepção. Tem um monte de ferramentas tecnológicas para ajudar a gente a desenvolver uma série de coisas, para inglês, para idioma, para música, para você melhorar seu português, para melhorar sua digitação, enfim, tem uma série para você fazer exercício físico. Hoje em dia, a gente consegue ter tecnologias que vêm para facilitar a nossa vida. Só que a maioria das pessoas ainda vivem como se fosse assim, não, o que eu gosto mesmo é o presencial. Um aluno, né, eu estava dando aula, um aluno falou, eu gosto de aula presencial que é legal. Porque, pô, online eu sinto que eu não rendo tanto. Falei, beleza, então vai lá. Você vai gastar 1 hora a mais para você ir pro presencial, 1 hora de transporte, mais 1 hora para voltar, porque o Rio de Janeiro é caótico no horário das aulas. Então você vai gastar 2 horas a mais, você vai se cansar 1 hora muito mais. você morando perto de onde você estuda, né? Ou dependendo até mais, Mas eu falo assim, vamos lá, vamos imaginar um ensino presencial. Você teria que ter pego um ônibus, um carro, um metrô, para ir para a faculdade, 1 hora. Morando perto, como quem falou. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Faltou. Você deu mal, perdeu. Tá com dor de barriga? Não vai, você perdeu. Perdeu, já era. No ensino online, cara, você tem acesso à gravação. Eu falei, eu queria ter a gravação das aulas que eu tive na graduação, para poder rever várias coisas que, ou porque eu tava levando nas coisas, falei assim, não quero aprender isso aqui não. E hoje em dia eu falo, pô, era pra ter prestado atenção naquela matéria, era muito importante e tal. Então, assim, e eu não tenho acesso à gravação. Então, tem toda a questão de, exposição de tela. Ontem eu fiquei com minha pálpebra tremendo, dor de cabeça, porque é muito tempo expondo na tela. Mas, cara, assim, tem muitas vantagens o ambiente online. Mas as pessoas têm medo e elas ficam lutando. Parece assim, eu imagino que essas pessoas provavelmente teriam feito protesto no passado contra a internet. Tipo assim, não queremos a internet. Não queremos a internet. Assim, sei lá. Contra a televisão. Código Morse. As pessoas... Marcha contra a guitarra elétrica em algum país que teve por aí, que eu não sei qual foi bem, assim. Isso assim, parece que tem medo do progresso, entendeu? E em vez de abraçar, claro, você não precisa ser uma pessoa totalmente, que também tem uma geração aí que a pessoa não sabe nem escrever à mão, que tudo é no computador, realmente não sabe nem como é que segura um lápis. Mas tem aquela história, né? Uma criança dá pra ela um celular,
um celular para ela, ou alguma coisa, a criança já sabe que tem que fazer assim com o dedo, ela já nasce nesse mundo tecnológico. Mas eu tô dizendo assim, há males que vem pro bem, falando do Mahler, né? Mas há males que vêm pro bem. Você pode aprender muita coisa a partir da tecnologia. E a tecnologia tá aí para isso. Ela não tá só para você ver foto de gatinho, de cachorro no Instagram, seguir aquele seu crush que você quer ver. Não é só para coisas inúteis, vamos dizer assim, ou coisas que não necessariamente acrescentam para você intelectualmente falando. Mas, cara, você pode assistir vídeo no YouTube, como você está assistindo aqui agora, para aprender. Você pode usar um aplicativo para você desenvolver uma habilidade que você queira. Aplicativo para aprender a cozinhar, aplicativo para como cortar os legumes para você ser mais profissional na hora de cozinhar. Aplicativo fazer isso. Enfim, a gente tem que utilizar a tecnologia para isso, mas sem fugir muito desse assunto, eu acho realmente. Só para encerrar uma Eu ia coisa. dar um exemplo. Não, só para encerrar um negócio de tecnologia, é só você pensar que os computadores que fizeram os cálculos para o homem ir à Lua são muito, 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 muito mais fracos do que essa porcariazinha que você tem na mão. E a gente usa, como o Daniel falou, para ver foto de gatinho e atirar passarinho em porco. Que tem Só muito puxando- do que você tem na mão. que foi? Não, quem falou essa porcaria que você tem na mão, pega um controle de TV, ué. Ué, Tá vendo? As pessoas não estudam, dá nisso. Tá vendo? Eu já botei um pessoal pra atender controle de TV. Olha, tem telefone pra tu e dava, eu só atendi o controle da TV. Mas Fala, só Rafael. puxando aqui pra harmonia, assim, tipo, a minha aula de harmonia, eu tenho certeza, ela é 300% melhor online. Primeiro, eu consigo usar o timbre de coro se eu tiver que dar aula de harmonia tradicional. Daniel, assim como eu, provavelmente teve as aulas de harmonia e de contraponto com piano. E o som nesses instrumentos se esvai. A gente não tem noção do que é um som sustentado resolvendo com aulas de harmonia no piano. Porque o som não sustenta, o som some. Entende? E aí eu lembro até hoje que eu estava no último período de contraponto, se eu não me engano, e o professor chegou com um órgão Hammond, aquele órgão transistorado, para a sala de aula para falar: eu não aguento mais dar aula com piano. Porque o piano não sustenta a droga do som que eu quero mostrar para vocês. Entende? O órgão de tubo, o órgão, no caso Hammond, qualquer órgão sustentável. Né? Se ele tivesse um teclado na sala, ele ia conseguir dar os exemplos melhor do que com o piano. Porque simplesmente ele ia conseguir mostrar o que é um som preparado e resolvido, o que é uma dissonância preparada e resolvida. No piano, as dissonâncias, você só tem a experiência no ataque. Mas agora, se eu fiz a dissonância um tempo antes e depois ela entrou, eu não tenho a mesma experiência do choque da dissonância, né? Aí, onde é que a gente experienciou isso, eu e Daniel, por exemplo? A gente só teve essa experiência melhor no canto coral. Porque era onde a gente via o som sustentando nas nossas vozes, um do lado do outro, um tapeava o outro para poder ouvir essa combinação. Hoje em dia, eu ligo meu teclado. O problema é que na época do canto coral, quando você não estuda solfejo, no canto coral você só vai ouvir dissonância, porque você tá totalmente desafinado. É o outro lado, né? Nossa, a música é toda dissonante, que compositor é esse? Cara, é Mozart. Tá cantando as sétimas, tudo errado, né? Também tem esse outro lado aí. Então, Mas, assim, enfim, até Mozart, por exemplo, as dissonâncias vão ser preparadas. Só no acorde sétima que ele apresenta direto. O bar, muita coisa a dissonância está preparada. Então, tipo, entender o fundamento das tensões e dos repousos a partir desse repertório, que é o repertório base para isso, é entender a ideia de preparação e de resolução, que só usando o piano não é suficiente. Então, eu pego o meu teclado aqui, eu boto ele para tocar, eu toco eles, eu reduzo as vozes, eu toco as 4 vozes aqui para os meus alunos e mostro todas essas questões. Em segundo, eu depois entro no YouTube, com toda a biblioteca do YouTube gigantesca, ou no Spotify, e boto um exemplo real para o aluno ouvir. Seja de bar, seja... Spotify tem todos os corais de bar, por exemplo. Eu falei outro dia aqui, né? Eu ganhei isso aqui de uma aluna, esse livro aqui. Esse livro aqui, ele não é somente obras de bar para você se divertir. Isso aqui é aula de harmonia avançadíssima. Se você analisar todos esses corais, você sabe harmonia pra caramba. Porque aqui, inclusive harmonia modal, porque também tem corais modais aqui. Então, poxa, eu pego, dou a aula, analiso junto com os meus alunos, escrevo tudo na tela para eles, dou um print e mando para eles. Se for no presencial, ele vai ter copiado o quadro.
Aí ele vai copiar alguma coisa errada, coisa do tipo. Então, mesmo que eu dê um print errado, depois eu substituo imediatamente vendo o erro. Não preciso dar só na semana seguinte mostrar pro cara. Eu toco com timbre de couro isso aqui, pra pessoa ouvir com A, com O, com U. Eu, inclusive, consigo botar a voz cantada com sotaque engraçado, mas consigo. Mas eu prefiro o timbre do couro. Depois eu entro no Spotify ou no YouTube e mostro as melhores gravações dos melhores coros do mundo pro meu cantor ouvir isso aqui. Meu cantor não, meu aluno de harmonia ouvir. Isso aqui como ele é na vida real. Daniel, você teve isso na sua graduação? Nem perto, nem perto. Nem perto. Eram os pianos desafinados, que também, assim como o canto coral, tudo era dissonância naqueles pianos da FRJ, né? Mas assim, realmente, a grande questão é só pra gente tentar voltar para a ideia. As pessoas de fato não entendem, mas eu acho que isso tem a ver, isso que o Rafael tá falando, tem a ver com assim, as pessoas têm dificuldade de entender harmonia porque elas querem coisas imediatas, elas querem aprender logo, e elas não querem dominar os conteúdos anteriormente, elas não querem usar os recursos tecnológicos que estão disponíveis aí para desenvolver, para aprender melhor, para de fato dominar. Então é o famoso pular etapas. Eu acho que o grande problema é esse, as pessoas querem pular etapas. E pulando etapas, eu lembro da questão do GPS. Né? Quando você está no GPS, aí ele manda você virar à direita, você não vira, ele recalcula a rota. E às vezes você recalcula a rota, cara, o retorno para você fazer é muito longo, porque você vai ter que ir no lugar lá. Uma vez eu perdi a entrada de Teresópolis, cara, de fazer um retorno assim, tive que andar, sei lá, uns 5 km para fazer a porcaria do retorno, porque não tinha. Então, assim, pegando essa ideia do GPS, quando você não segue o que tem que ser feito, ou você quer pular etapas, quer pegar um atalho, alguma coisa do tipo, o que vai acabar acontecendo é que você vai acabar pegando um caminho mais longo, vai acabar levando mais tempo. Ou você vai desistir no caminho e falar, quer saber, tá muito difícil chegar nesse lugar lá, vou voltar. Aí você volta para sua casa, usando aí a metáfora do GPS. Então, assim, seguir, não pular etapas, não pegar atalhos, é importante pra gente aprender, né? Pra gente aprender de fato, porque o aprender nessa metodologia fluxo que a gente está desenvolvendo, o aprender ele tem a ver com tomar o que é seu. Né? Surgiu um tempo atrás um boato, uma discussão sobre a palavra aluno, que aluno quer dizer A de 100 e lumo de lumos, de luz, ou seja, o aluno quer dizer sem luz, então é o professor dá luz, o aluno não tem luz. Cara, isso é uma coisa assim que é um completo absurdo, porque a origem etimológica da palavra aluno não é essa. Tá? A palavra aluno vem do verbo alimentar. Acho que é no latim. Ou seja, o aluno seria aquele que se alimenta, não aquele que não tem luz. Porque quando fala que o aluno não tem luz, parece que assim, o aluno é inferior. Mas eu acredito que na sala de aula há uma troca. Não é o professor lá em cima e o aluno lá embaixo. Há uma troca. O professor está aprendendo com o aluno, o aluno está aprendendo com o professor. E o aluno é aquele que se alimenta. Alimenta alimenta do conhecimento. E pegando essa ideia, cara, você tem que se alimentar e tem que se alimentar bem. E quando você se alimenta, você pega o conhecimento para si, você tem esse conhecimento e ele passa a ser seu. Né? Ninguém tira ele de você. O conhecimento ele é seu. E tomar o conhecimento para si significa, na metodologia fluxo, a gente faz o quê? A gente incentiva a pessoa a compor. Por que a pessoa vai compor? Mas eu não sou compositor. Mas, cara, quando você tem que criar a partir de um conceito que você entendeu, é quando você de fato percebe se você realmente entendeu ou não o conceito. Porque para você criar, você se expressar musicalmente, você tem que ter consciência daquele conceito, você tem que entender ele de forma bem forte, bem firme, sólida, para que você consiga criar música. É claro que você pode falar, não vou fazer, você faz qualquer coisa lá e diz que criou. Mas aí, obviamente, esse não é o objetivo. Mas a gente defende isso. Quando você cria, ele é importante você se expressar musicalmente, você desenvolver a sua musicalidade, os seus conhecimentos a partir da composição musical. E eu não estou falando só porque eu sou compositor também, mas eu acredito que o Rafael, o Alexandre e o Kim, o Alexandre é compositor, mas o Rafael e o Kim, mesmo não sendo, acredito que eles vão concordar, afinal a gente está discutindo há um tempão sobre o método fluxo, está formalizando, que a composição ela é a última etapa, é quando você de fato domina uma coisa, toma ela para si e se expressa através dela. Eu acho que isso faz parte das etapas do conhecimento. O que vocês têm a dizer sobre isso, pessoal? Eu posso dizer que a composição é quando você consegue ter os elementos criativos, aliás, os elementos, e usar a criatividade diante deles. A composição na verdade, o momento em que você domina os elementos. Né? Você consegue pegar os elementos e usar ele a favor da sua criatividade. E também fica claro que você tem domínio sobre esses elementos. Né?
eu gosto muito de fazer um traço com a pintura, na música com a pintura, né? O pintor sabe qual é a cor que ele quer fazer. Tipo, ele olha, eu quero o azul nessa tonalidade específica aqui. Ele sabe as misturas que ele vai fazer para chegar naquele azul. Se me colocar para pintar, eu não vou saber. Eu vou pegar qualquer azul e vou falar, tá azul. Entendeu? Então, tipo, o compositor, ele é o cara que ele domina os materiais. A partir do momento que ele dominou os materiais, ele é capaz de fazer o uso criativo desses materiais. Né? Por isso que eu acredito que realmente o final de todos é a composição. E a composição, peraí, só um tempo, só para os intérpretes depois não virem tacar pedra, né? O intérprete também é uma espécie de compositor, porque ele está transformando aquele som ali, ele tem a visão dele daquele som. Então o intérprete, especialmente se ele for improvisar, aí mais ainda, né? Que é o uso criativo ali dos materiais que estão ali. Mas mesmo com a música fixa, o intérprete ele tem um papel ali composicional especial, que é de moldar o som e de usar da criatividade para moldar o som. Né? Mas é em outro nível, né? Tipo, não é compor de você criar do zero, mas é pegar aqueles materiais e mostrar diversas formas de apresentar. Se não fosse pelo intérprete, a gente teria uma maneira só de fazer, né? O compositor ia lá, gravava, deixava só daquele jeito, ó, acabou, tá pronto. Mas não, a gente sabe, inclusive, com música gravada, que o intérprete, a maneira, o arranjo e tudo mais, tudo isso faz com que tenha outras visões da mesma música. E sem um intérprete a música não existe, né? Porque, inclusive, quando o próprio compositor está tocando a música, ele está interpretando a própria música. Tem isso também, né? E a gente vê o compositor, às vezes, interpretando de jeitos diferentes. Eu tive a oportunidade de fazer um concerto com a esposa do Francisco Mignone, e ela tocando piano, e eu levei o coro para cantar lá. E ela, no final, no meio do concerto, ela falava, o Francisco Mignone não tocava as valsas de esquina para piano do mesmo jeito. Ele sempre mudava algum ritmo, ele mudava alguma nota, ele mudava alguma coisa. Ele dizia que aquela partitura ali era só um guia, mas ele sempre mudava uma coisa quando ele tocava. Olha que interessante. Porque se a gente pegar as valsas de esquina e pegar aquele tradicionalista, conservatorial, o Francisco Mignone escreveu assim, tem que ser assim. A mulher dele, que viveu com ele, que toca o repertório dele, tem o centro cultural dele, ela chegou e falou, não, ele nunca tocava do mesmo jeito. Ele sempre mudava uma coisinha ou outra. Tô vendo que Mignone fazendo escola, né? Tem muito. Eu, como compositor, eu gosto de que as pessoas respeitem, sem entrar nesse assunto, mas respeitem o que eu escrevi. Porque a música já foi composta, o intérprete não você compor ela de novo. E tem os intérpretes que mudam muitas coisas assim que a gente fez. Inclusive, eu tenho uma música que brinca com isso com os maestros. Os piores intérpretes, desculpa aí, Rafael, mas os piores intérpretes pra mudar a música dos outros são os maestros. O maestro, não, tá escrito forte, isso não interessa. Bota pianista. Bota Treta. Os maestros falam assim, bota 3 pianos, bota 3P que tá bom. Mas o compositor escreveu fortíssimo. Não vai soar bem. Não vai soar bem. Quem tem que soar mal, então, pro compositor aprender. Porque, né, mas enfim. Eu tenho uma peça que zoa isso, que é uma obra que tem o Regente, é uma peça cênica, e é um tema com variações do tema da Quinta Sinfonia de Beethoven. Foi no meu recital de formatura, e aí eu começo com a variação mais distante, mais complexa, que você não reconhece a Quinta de Beethoven, e aí o maestro, a cada variação, ele corta o ensaio e fala assim, olha, vamos mudar, tá muito ruim, compositor, não sei o quê. Aí faz assim, você, violino, faz assim, aí começa a mudar. Aí ele vai mudando, e a música vai ficando cada vez mais parecida com Beethoven, até que o último movimento é o Beethoven, né? E assim, é engraçado que aí quando termina o último movimento, o maestro fala assim, perfeito, agora sim a obra do compositor tá boa. É uma piada, tipo assim, ele foi mudando tanto que transformou a minha música numa música do Beethoven. Você sabe que eu já passei por isso na vida real, Daniel? Só pra galera não achar que eu discordo de você, eu concordo, né? Porque, tipo, as mudanças não é, tipo, fazer outra coisa. É uma mudança mínima. É uma questão de coisa. Mas uma vez eu fiz um arranjo, até saiu o vídeo desse arranjo aí. E era o arranjo das canções de cordialidade do Villa-Lobos. O Villa-Lobos, ele tem uma série de canções chamada Canções de Cordialidade, que é Feliz Aniversário, Feliz Ano Novo. Tipo assim, são várias canções. Eu acho que ele ficava chateado das pessoas cantarem Parabéns pra Você de um jeito não brasileiro. Aí ele pegou uns poemas do Manuel Bandeira e musicou. Só que aquilo ali tá só para 2 vozes, tá? Só para 2 vozes corais, assim, né? Era pra fazer 2 vozes ou uma voz só e tal. Tem até o Feliz Aniversário, que tá no filme, naquele filme que rola em Recife, do ouvido, não sei o quê, o som, sei lá, que cola lá. Tem nessas canções também. Aí eu falei, olha, pro final do ano eu vou fazer uma junção de todas elas e vou montar um acompanhamento para piano e percussão.
Tá. E eu falo assim, como se trata de Vila Lobos, eu vou tentar usar as percussões brasileiras e ritmos brasileiros para acompanhar. Em um determinado momento, uma das peças eu fiz um ritmo de baião. Aí eu botei o ritmo de baião, escrevi o ritmo de baião direitinho e tal. Cara, quando for. Aí, só que não fui eu que ia reger e nem que eu ia interpretar. Na verdade, eu nem cantei. Eu só fiz o arranjo e dei na mão da pessoa. Quando foram tocar, o cara tirou o baião. Tirou o baião, transformou num troço completamente diferente. Eu falei, pô, que era pra ser baião. Tu podia até botar notas a mais ali no baião, mas não tira o baião, né? Tirou o baião todo. Aí depois eu fui fazer com a orquestra. O cara transformou todo o ritmo brasileiro numa fanfarra. Tipo, o cara transformou em outra coisa, sabe? Tipo assim, não tá bom, baião não. Brasileiro, ritmo brasileiro não serve. Vamos botar uma fanfarra. Aí fez fanfarra. E tipo, eu acho que é isso que o Daniel tá falando, que eu já passei na pele. Exatamente. Mudou completamente a ideia. É como se fosse assim, não, vou fazer vou reger aqui esse concerto para violino e orquestra, mas eu não gosto de violino não, então sem o violino, poxa, não é mais um concerto de violino e orquestra, virou outra coisa, entendeu? Tem certas Você sabe coisas que tem uma história né? de um maestro, tipo, a Inacabada de Schubert tem um solo de oboé, né, que faz... O cara fez sem oboé, Inacabada. Ela começa com... mais inacabada ainda, né? As pessoas acham que é meio absurdo. O Daniel fala de um jeito como se nunca tivesse acontecido. Eu já vi acontecer, não. Inclusive já aconteceu comigo. Não, por exemplo, no meu recital de formatura, o Rafael tocou uma música minha, o Rafael tocou marimba, só que ele tocou marimba no teclado. Porque nenhuma pessoa, ninguém que tocava marimba na festa podia tocar a minha música, tá todo mundo enrolado, os percussionistas, todo mundo enrolado. Falei, cara, o que eu vou fazer? Não posso substituir a marimba. Falei, Rafael, quer tocar marimba? Rafael, como assim? Nem toco marimba? Não, mas vai ser no teclado. Aí o Rafael tocou, tá lá. Eu ainda tenho que editar esse vídeo, inclusive, eu nunca botei no YouTube. É um vídeo que eu tenho que colocar. Mas falta aí, assim, mudanças que, tipo, caramba, não tem piano. Pega um teclado. Teve um concerto que iam fazer com uma música minha pra coro e perguntaram se no lugar do piano podia botar teclado. Eu falei, não, porque, tipo assim, a música começa com um arpejo nas cordas do piano, assim. Como é que você vai fazer isso no teclado, cara? Ia fazer um cluster e ia perder completamente o efeito da música. Só pra explicar assim, pra galera não ia usar o teclado, as teclas, ele ia direto na corda lá, né? Isso. Ele ia fazer assim, nas cordas do piano, assim, tocando com a mão, assim. Aí faz um efeito. Cria uma nuvem sonora, assim. Eu começava a música assim. Se você for no teclado, não tem como, porque não tem corda, é digital. E não tem uma tecla que você aperta, simular esse efeito. Então, tipo, já não dá pra tocar a música, as ideias da música. E aí, assim. Esse é o problema também, mas a gente tá desviando completamente do assunto. Mas é o problema da gente ter esse medo de aprender as coisas. A gente tem medo de aprender, não, talvez não seja nem medo a palavra, talvez seja a gente tem resistência a aprender coisas novas. E isso se reflete no fazer musical. Não estou dizendo que os maestros, quando mudam as coisas, é porque eles não aprenderam. É porque eu acho que eles aprenderam tanto que eles acham que eles sabem mais do que o compositor, ou algo do tipo. Talvez, não sei. Sim, fica aí, hashtag fica a dica. Não, gente, brincadeira. Mas eu acho que o grande, pra gente fechar, né, o nosso podcast, acho que o grande aprendizado, posso colocar dessa forma, que a gente pode tirar aqui de tudo que foi discutido, é você dar tempo ao tempo, para você poder vivenciar as coisas, aprender, e não pular etapas, porque isso vai cobrar um preço lá na frente, com certeza. Vai cobrar um preço. Vocês concordam com isso? Alguma coisa para acrescentar? Sem dúvida. Comentário final? Alguma coisa a acrescentar, pessoal? Só para não deixar de ter, não seja burro, por favor. Quinhaços ataca novamente. Bom, então tá certo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Batemos agora a marca dos 1000 inscritos no canal do YouTube. Estamos felizes com isso. Temos muitas novidades chegando aí no mês de junho. Então fiquem atentos aí que vai ter muita coisa legal por aqui. Recomendo, se você ficou interessado em conhecer mais sobre o método Fluxo, o método que vai ajudar você a ter independência musical, que vai ter os 4 pilares que a gente discutiu aqui, você pode entrar no canal do Telegram, t.me/harmoniacluster, porque nesse canal do Telegram nós vamos divulgar um link com um desconto exclusivo só para quem está lá dentro. Então, se você tem interesse, se você quer saber mais, saber mais informações sobre cursos, bônus, tudo que vai ter, vão ser mais de 100 aulas, vai ser uma coisa incrível. Você pode entrar lá que vai ter um desconto especial somente para quem está nesse grupo. Então, é isso, pessoal. Então, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês aí que ficam no YouTube ou no podcast ouvindo outras coisas. Até a próxima, pessoal.